E já estamos direto para a informação. Balança aí, porque lá fora é onde a vida acontece e a visão da notícia. Triste visão. Os olhares atentos à informação, narrando o fato em detalhes para você, porque a democracia segue aqui, ó. No DNA sempre será o DNA forte do sistema Atalaia de comunicação. O que de mais importante acontece terça-feira, a atualização da tragédia da explosão no bairro Santo Antônio. A manchete para hoje da Jéssica Cruz. Impressionante, né, Jéssica? Nos chamou demais a atenção durante esses dias. Essa explosão, seja bem-vinda. Ainda bom dia para você. Vai ser agora. Bom dia, Sérgio. Eu vou quebrar aqui totalmente o protocolo porque eu estou com o pai do Wesley. O Wesley foi um jovem, um dos primeiros a ser encontrados e sem vida ontem. Ele morava com a Isla também. O corpo dela foi encontrado ontem. Os corpos já foram sepultados, mas esse pai está aqui para buscar as coisas, os pertences do filho, a moto que está ali, que pertencia ao Wesley. É uma dor muito grande, né, seu André? Rapaz, não tem dinheiro que pagar do que eu estou sentindo. Levaram um pedaço de mim, né? E não posso fazer nada, né? Se eu puder trazer meu filho de volta, eu traria, né? Mas fazer o quê? Tinha um ano que ele morava aqui? Não, ia fazer um mês que morava aí. Morava comigo, aí se mudou para aí porque ficava mais próximo do trabalho dela. Nós moramos no João Alves. Tem 2 anos que eu vim para o João Alves porque eu tive um atentado de homicídio. Paguei por uma culpa sem o dever. Aí vim se mudar para aqui, pro João Alves. Aí aconteceu esse acidente com meu filho. Mas entrega na mão de Deus, né? Agora eu queria meu filho de volta. Mas fazer o quê? Meu filho não volta. Eles foram encontrados os dois juntos? Foram encontrados os dois juntos, foi. Aí enterramos os dois ontem no povoado de Japotão, no postinho. Enterramos os dois juntos. Eles eram muito jovens, tinham muitos sonhos, tinham 20 anos. Eu sou pai de Wesley, mas tinha ela como uma filha, menina boa, menina, tudo para ser feliz os dois. Comprei aquela moto, tem uma XRR, dei 27 mil para ele, fiquei de pé, mas era o sonho dele, os dois andar, e aconteceu essa tragédia. A mãe do Wesley está aqui, ela não quer falar, ela está muito abalada, está todo mundo abalado, o seu André que conversou com a gente. Agora o senhor vai lá pegar a moto do seu filho? Tô aguardando chegar o carro e vai pegar a moto para levar a moto. Os corpos foram sepultados? Já foram sepultados ontem meu dia, no povoado de Japotã, um postinho. E agora, como é que o senhor vai recomeçar essa vida, hein? Rapaz, só sabe Deus, não tem força de trabalhar, não tem vontade de comer, não tem nada. Deixar dia a dia, Deus vai dizer qual é o caminho da gente, né? O único filho? Só tinha o único filho que eu tinha, na minha vida só tinha ele. Perdi tudo que eu tinha, perdi, tiraram, vai fazer o quê, né? Menino novo, jovem. Seu André, eu vou dispensar o senhor. O seu André, ele vai aqui conversar com o pessoal para fazer o resgate de tudo. Nós estamos acompanhando toda a ação do município, do governo. Aliás, prefeitura, aqui também o prefeito Edivaldo Nogueira, a gente já conversa com ele aqui. Foi montado um gabinete para vocês também entenderem todo um planejamento que foi montado aqui, né, prefeito? Com certeza, foi um planejamento muito bem executado, né? Prefeitura de Aracaju, Governo do Estado, com as suas instituições, Defesa Civil Municipal, bombeiros, Polícia Militar, SMTT, Ensurb, SAMU, foi montado desde o domingo. Eu pessoalmente monitorei, né, por telefone o Coronel Silvio, que é o nosso secretário da Defesa Social. O Corpo de Bombeiros teve uma atitude, né, extraordinária, como sempre, Polícia Militar, ou seja, foi um trabalho conjunto de todos nós para minimizarmos, né, os impactos. Então, foram salvas 14 pessoas que ainda estavam nos escombros, foram salvas, e infelizmente 5 pessoas vieram a óbito já praticamente pela explosão, né? E tem um que está em um estado grave, né, com 90% do corpo queimado. Então, mas nós trabalhamos, foi muito eficiente, né, evitou que outros danos pudessem ser tidos, né, e é um trabalho complexo, porque, de fato, a estrutura que caiu, nós estamos vendo, né, vai precisar de um trabalho ainda de terminar, de retirar o restante das estruturas, e agora, mas o grosso já foi terminado, já vamos... o bombeiro já vai sair do local, ou seja, já vai retirar, mas vai ficar aqui interditado e vai se tomar agora as medidas, né? Os inquéritos, as medidas, e que medidas vai se tomar para que resolver o problema de tirar todos os escombros, toda a área que tiver aí ainda com possibilidade de cair vai ter que ser tirada,
né? E nós vamos ver de que maneira vamos fazer. A prefeitura vai interditar o imóvel, já está interditado pela Defesa Civil Municipal, pelo Corpo de Bombeiros, e nós vamos agora tomar as medidas legais, né? E as famílias que serão assistidas? As famílias serão assistidas, a Assistência Social está fazendo o cadastramento das famílias assistidas, né? Então ver quais são as medidas necessárias, com a questão de aluguel social se vai colocar, então enfim, a Assistência Social está tomando todas as medidas cabíveis. Então aquilo que o poder público, que a prefeitura pôde fazer, nós estamos fazendo, né? É uma tragédia, né? De fato, é algo que a gente precisa, né, que as pessoas tenham cuidado, né? Botijão em casa, sempre, em qualquer lugar, em qualquer casa, tem que ter cuidado, tem que ver mangueira, tem que ver vazamento, sentir o cheiro, tem que desligar, enfim. E no caso aqui foi, de fato, uma bomba, porque o gás se espalhou pelo apartamento e na hora que fechou a luz, deu um curto-circuito e é uma bomba, né? A gente tem visto isso em vários lugares, né, do Brasil, e aqui aconteceu, né, num local que tinha 40 apartamentos, né, 40 residências, né, que nós já retiramos todas, já está todo mundo bem já fora, não tem ninguém correndo perigo, ninguém correndo risco, e vai ser interditado. Mas é lamentável, quero aproveitar para mandar para as famílias, né, o abraço, a solidariedade, né, os pêsames, porque uma vida não tem preço, né? E foram 5 vidas que foram perdidas aqui e que a gente lamenta, né, de forma muito efetiva. E vamos cada vez mais trabalhar, né, fiscalizar cada vez mais, embora seja um fato que não tinha como evitar, né, a única pessoa, quem podia ter evitado eram os moradores, que deviam ter desligado ao sentir o cheiro, né? Mas isso, essa fatalidade que causou tamanha, vamos dizer assim, catástrofe, uma catástrofe aqui nesse momento. Que nós estamos trabalhamos de maneira muito efetiva para minimizar, e agora, felizmente, já terminamos, e interditar e tomar as medidas cabíveis, responsabilizar aqueles que têm que ser responsabilizados. Isso vai ser um trabalho da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e da Justiça e, obviamente, da Prefeitura de Aracaju. Prefeito, muito obrigada pelas informações. O prefeito que está aqui, o governador do estado também está por aqui, daqui a pouquinho vai conversar com a gente. Mas só para organizar as ideias, para falar para o pessoal de casa, porque até ontem nós tínhamos 3 corpos encontrados aqui nos escombros de onde aconteceu esse desabamento e explosão. Mas hoje pela manhã, o Corpo de Bombeiros, juntamente com Defesa Civil e toda a equipe que foi montada aqui, SAMU, polícia, eles conseguiram localizar mais 2 corpos, de um homem e de uma mulher. A gente não vai dar aqui a identidade desses 2 corpos que foram encontrados, porque nós aguardamos a confirmação oficial que vem a partir do Instituto Médico Legal. E aí a gente acompanhava também toda uma preocupação do Corpo de Bombeiros, Sérgio, com relação a uma suposta presença ainda de uma outra vítima aqui nos escombros. Essa suposição ela foi descartada, porque eles conseguiram identificar que o homem, que eles estavam sem informações, estava desaparecido ainda, o homem, ele se encontra na área de trauma do Hospital de Urgências de Sergipe, recebendo atendimento. A identidade dele foi confirmada e, por isso, por volta das 10 horas da manhã, o Corpo de Bombeiros suspendeu as buscas aqui no local. Agora, esse trabalho é realmente de retirar o que ainda está aqui causando transtornos na residência de alguns moradores, é também fazer um trabalho de investigação, trabalho da perícia. E há toda uma preocupação, Sérgio, com relação às famílias. O prefeito citou também, mas a informação que nós recebemos da assistência social do município é que 21 famílias estão na casa de parentes, mas vão receber a visita de assistentes sociais da secretaria para saber se elas vão precisar de algum auxílio, de auxílio moradia. Ontem, três pessoas já havia pedido essa ajuda da assistência social para serem acolhidas de alguma forma com um abrigo. 2 delas, elas conseguiram já a casa de familiares e uma ainda estava na dependência desse abrigo, mas essas informações elas podem ser atualizadas a qualquer momento, como eu falei, a partir da visita que vai ser feita para todas essas famílias que precisaram sair do prédio aqui ainda no domingo. Nós estamos aqui acompanhando todo um diálogo que há entre as equipes da assistência, a Defesa Civil Estadual, a Defesa Civil Municipal também,
Tem uma investigação que precisa ser feita. Aliás, a Polícia Civil já informou que 12 pessoas já foram ouvidas, já há um encaminhamento para que essas 12 pessoas que moravam aqui, para elas serem ouvidas, para que essa investigação aconteça. Também deve ser ouvida a dona proprietária do estabelecimento. A gente vai mostrar aqui de novo, é uma residência, na verdade são duas residências que são muito próximas. Lá dentro, elas se formam, na verdade, um empreendimento com várias outras casinhas, uma espécie de cortiço mesmo, como a gente comumente costuma chamar. E aí são 44 pequenas residências que existem aqui atrás dessas fachadas gigantes que a gente vê aqui, casas aparentemente grandes, mas na verdade o que funciona dentro são pequenas outras casas, 44. A explosão aconteceu no primeiro andar de um desses prédios e aí 3 andares vieram abaixo. Tudo teria começado a partir da explosão, na verdade, do vazamento de gás do botijão. O botijão não explodiu, foi justamente ao ligar o interruptor, ao acender a luz desse estabelecimento, que aconteceu toda a explosão. A gente segue aqui acompanhando, buscando informações. Podemos entrar, Sérgio, a qualquer momento com o coronel da Defesa, Tenente-Coronel da Defesa Civil Municipal, para nos dar detalhes, mas eu já vou aqui conversar com o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano, de Infraestrutura também responsável pela Defesa Civil Estadual, o Luiz Roberto. Luiz Roberto, foi montado aqui toda uma estrutura, desde o domingo, com a participação do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Estadual, Defesa Civil Municipal, todo mundo em conjunto, e agora as buscas elas se encerraram, né? É verdade, foi uma ação integrada, né, entre o governo do estado, com os diversos órgãos, a Prefeitura Municipal de Aracaju também com órgãos, empresas contratadas, para que a gente pudesse assim atuar em primeira resposta e depois, né, em ato contínuo, continuar com as buscas, com o recolhimento de entulhos, tudo que era necessário para que a gente chegasse até esse momento, que é o momento de finalização das buscas, da operação propriamente dita. E a partir de agora é verificar, né, o estado que se encontra o imóvel, ver qual é o impacto que tem em outras residências, tudo que pode ser relacionado, né, com esse sistema, infelizmente, com o ocorrido aqui. Então, Jéssica, agora é continuar o trabalho junto com a proprietária do imóvel, com os proprietários do imóvel, para a gente finalizar tudo que envolveu, infelizmente, esse acidente. Secretário, muito obrigada. E Sérgio, a gente acompanha aqui a liberação da motocicleta de uma das vítimas, o Wesley, que a gente falou logo no início do nosso ao vivo. A gente conversou com o pai dele, o André, o pai dele está bem ali. A motocicleta estava aqui dentro da residência e agora ela conseguiu ser retirada. O pai do Wesley agora vai poder levar os pertences dele, também da Isla, que é também vítima, a esposa do Wesley. Os dois moravam aqui, 2 jovens de 20 anos. E agora os pertences começam a ser retirados do local, entre eles a moto. Agora sim vocês vão poder voltar para casa, né, André? Agora temos que voltar para casa, mas com aquela dor que... Eu acho que nem Deus cura essa dor que nós estamos sentindo, né? Fazer o quê? Agora não pode trazer meu filho de volta mais, né? Esse era o material de trabalho dele também. Essa é a moto dele aí. Foi eu, mas a mãe comprei essa moto para ele, que era o sonho dele, era essa moto aí. Nem desfrutou da moto. Usou pouco? Usou pouco tempo. Não deu tempo, né? Não deu tempo, não. Só Deus mesmo agora. A gente conversa, Sérgio, agora, quem se aproxima da gente para trazer mais informações é o secretário Tenente-Coronel Silvio Prado. Tenente-Coronel, a gente está aqui tentando passar essas informações para as pessoas de casa que nos assistem, para que elas entendam também o trabalho de vocês. Esse trabalho ele se encerrou, o Luiz Roberto também explicou para a gente, mas o que é que vai acontecer agora? Boa tarde a todos. Nós vamos fazer uma avaliação de risco da estrutura que ainda tem risco de desabamento e fazer um trabalho para eliminar esses riscos antes de entregar a propriedade definitivamente para a proprietária.
porque a gente entende que se houver mais um colapso de estrutura, mesmo não afetando as edificações vizinhas, pode causar um pânico, porque vai fazer uma vibração, vai fazer barulho e pode causar um pânico na edificação vizinha. Nós temos clínicas oftalmológicas, odontológicas ao redor, comércio, residências, hospitais. Então tudo isso pode ocasionar e causar pânico, mesmo não afetando estruturalmente essas edificações. Então a gente vai fazer a retirada desses escombros de maneira controlada, vamos traçar ainda uma estratégia de como fazer isso, porque o local é de risco, tem peças muito grandes que estão sendo penduradas apenas por vergalhões, que a gente tem que verificar a melhor maneira de fazer a demolição e retirada dessa laje, para que a partir desse momento sim, a gente entregue o termo de interdição à proprietária, para que ela se responsabilize em não deixar ninguém acessar o imóvel, mesmo os moradores, mesmo nas edificações que não foram afetadas diretamente, ninguém pode transitar dentro do imóvel, porque ainda tem esses riscos, e ela precisa regularizar o imóvel novamente, entrada em todos os órgãos, para eliminar esses riscos e aí sim liberar para que, entre outras pessoas, a Defesa Civil desinterdite o imóvel para que outras pessoas possam acessar. Tenente Coronel, o Corpo de Bombeiros falava assim, olha, essa é uma residência multifamiliar que precisa de critérios para que ela exista. Como é que funciona isso, essa questão de multifamiliar? A partir de quantas casas é considerado uma residência multifamiliar? Nós temos só a residência unifamiliar e multifamiliar. Quando você passa de uma família, já deixa de ser unifamiliar para ser multifamiliar. Então, nas residências multifamiliares, você tem áreas comuns de evacuação, áreas comuns que você tem que colocar extintores, iluminação de emergência, sinalização de emergência, que são os halls de entrada, os halls onde as pessoas têm acesso de maneira comum. Essas áreas comuns são identificadas como áreas em edificações multifamiliares e que tem que ter os dispositivos de combate a incêndio, de sinalização de emergência, de saída de emergência nessas áreas comuns para que as pessoas saiam de maneira ordenada por essas saídas de emergência e sejam orientadas com relação a isso. Então, nessa edificação, especificamente, a gente não tinha iluminação de emergência, sinalização, áreas de rota de fuga, saídas de emergência, que impossibilita a evacuação mais rápida e com segurança. Obviamente, por se tratar de uma explosão, ela é abrupta. Você não dá tempo de sair rapidamente da edificação, porque a explosão ela não avisa que vai ter essa ruptura rápida, né, da estrutura através da explosão. Né? Tudo indica que foi o vazamento de gás e provocado por uma centelha, provavelmente por acendimento ou desligamento de uma tomada que provocou a centelha e explodiu todo o ambiente que estava numa concentração que a gente considera ideal, que é de entre 14% e 16%. Nesse tipo de situação, a ocorrência ela é abrupta. O que poderia ser feito antecipadamente é a identificação do vazamento de gás, retirada do botijão de gás, se você não conseguiu ver se é na mangueira que está vazando, se é na válvula do botijão que está vazando, se é na boca do fogão que está vazando. Se não conseguir identificar, o ideal é que você retire o botijão para um ambiente externo, um ambiente arejado, onde esse gás possa ser dissipado e ele não fique confinado, propício a chegar nessa concentração de entre 14% e 16%, que é o que a gente considera como o risco iminente para a explosão, quando você aciona alguma coisa que cause faísca, que cause centelha, e nesse caso pode ter sido inclusive pelo acendimento de uma tomada. Vamos falar só com relação às vítimas, porque vocês estavam na dúvida se havia ainda uma outra pessoa, um senhor, um idoso, ainda aqui nos escombros. Essa hipótese ela foi descartada, né? Foi descartada porque o idoso saiu antes, logo no início da ocorrência, e houve uma informação com relação à vítima, passada pelo proprietário, que era de Roberto Carlos, e a vítima que tinha saído era Carlos Roberto, e a gente estava com essa dúvida com relação a essa vítima, não estava confirmada, tanto que a gente encontrou as vítimas confirmadas para depois ir confirmar essa vítima, e verificando novas informações com relação também ao celular e com o parente, eles informaram que o nome dele não era Roberto Carlos, é Carlos Roberto, e que essa de fato estava no hospital de urgência de Sergipe, com 90% do corpo queimado, um estado bastante grave, entubado, e que de fato era ele que estava no quarto 6, que era o último quarto que faltava a confirmação. Então, devido a essa divergência de informações e também pelo celular dele estar localizando, a posição geográfica estava batendo no quarto 6, a gente poderia achar que ele estava aí. Mas era só o celular que estava e ele já tinha sido transportável, já foi descartado. Hoje não tem nenhuma vítima desaparecida e que precise ser encontrada.
Tenente Coronel, muito obrigada pelas informações. Olha, se a gente continua aqui mostrando, porque muito se fala sobre a construção irregular dessas residências aqui, onde aconteceu tudo isso. Mas conversando com algumas pessoas, moradores que conseguiram sobreviver, eles falaram o seguinte: olha, é muito complicado porque a gente não conseguia um aluguel em conta em outros pontos da cidade. Por isso que a gente recorria a um aluguel mais barato, algo mais acessível. Então era assim que funcionava aqui. As pessoas lamentavam demais, né? Uma situação realmente calamitosa. Mas a gente já conversa aqui, inclusive, com o governador Fábio Mitidieri, que se aproxima. Governador, a gente acompanhou aqui os parabéns, aliás, palmas que estão agora sendo dadas para essa equipe que trabalha desde o domingo aqui nessas buscas, né? Isso, primeiro boa tarde a todos. Tanto a equipe do Estado quanto do município, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, SAMU, Assistência Social, todos aqui, cada um na sua área, desenvolvendo um trabalho que culminou com um salvamento de 14 vidas. Eu acho que é importante destacar isso, porque nós perdemos 5 vidas aqui nessa tragédia, mas outras 14 foram salvas graças à atuação desses heróis, e eu vim aqui hoje para parabenizá-los. Obviamente que a gente solidariza com a família dos que perderam suas vidas aqui nessa tragédia, mas como você pode ver também, é uma preocupação nossa grande com o controle e a fiscalização disso. Você olha para casa, você jamais vai dizer que aí dentro tem uma vila, e essa construção ela existe há quase 20 anos, pelo que eu apurei aqui, e não tinha as licenças necessárias. Então é uma preocupação que a gente tem, de intensificar a fiscalização, mas obviamente é difícil você fiscalizar aquilo que você não enxerga, que você não vê. Você que tem uma obra que ainda não licenciou, lhe peço, vá, procure os órgãos de controle, de fiscalização, para poder estar com a sua obra toda ela regularizada. Você que está pensando em construir da mesma forma, porque é importante, isso pode fazer a diferença num momento como esse de tragédia, enfim, e até mesmo para evitar que isso possa acontecer. Governador, muito obrigada pelas informações. A gente acompanha aqui também, olha, essa senhora de verde, ela morava também aqui, logo na frente dessa edificação, tinha um salão de beleza. Ela me contou mais cedo que ela estava em casa, estava pronta para atender uma cliente, o salão dela fica embaixo do lugar onde ela morava. E aí agora ela conversa com a assistência social do município para saber se vai poder entrar na residência para pegar algum pertence, se vai precisar de um auxílio moradia, né? Porque morava não só ela, mas também mais 2 pessoas além dela. Então ela está aqui, olha, conversando com a secretária Simone Passos. Eu vou até dar uma palavrinha aqui de novo com ela, ver se ela conversa com a gente. Eu estava contando a sua história. Você estava em casa quando ouviu a explosão? Sim, eu estava em casa. Eu tinha dado café ao meu pai, que meu pai tem 86 anos. Aí eu sempre dou o cafezinho dele primeiro. Quando eu coloquei a comida na mesa, que eu ia comer, aí veio a explosão. Aí eu apareço ali descendo com meu pai. Eu peguei meu pai pelo braço, que ele tem 86 anos, e saí descendo com ele. Acho que eu fui uma das primeiras pessoas a descer. O bombeiro não tinha chegado aqui ainda não. Aí eu desci e fiquei dentro do meu salão, porque tinha cliente aqui me esperando para ser atendida. Aí eu mandei a cliente embora, liguei para as outras clientes para não atender. E aí, pronto. Fiquei aqui esperando, vi que ainda consegui tirar só uma roupa ontem, umas 2 peças de roupa, e fiquei aqui até o final do dia, e depois fui para casa de parente, de amigo, com meu pai e meu outro filho, que mora comigo. Meu pai, que tem 86 anos, e meu filho, que é portador de necessidade especial. Mora eu e só eles 2. Eu trabalho aqui, sou dona dessa clínica do cabelo e moro em cima. E estou muito preocupada com a prefeitura, espero que a prefeitura me ajude nessa situação, porque como eu trabalho e tiro meu ganha-pão daí, né? Eu trabalho embaixo e moro em cima. Então eu espero que a prefeitura ajude, possa ajudar de alguma forma. Quer um auxílio moradia? Se for o caso, vai ajudar, né? Porque como é que conversa aqui com a secretária agora? Eu sou autônoma, então como é que eu vou sobreviver? Eu sou autônoma daqui eu pago. Daqui eu tiro a minha comida e a minha moradia, tudo sai daqui de dentro. Então se eu não tiver como trabalhar aqui, como é que vai ser? Agora eu tenho que arranjar um lugar para alugar, para tirar meus móveis aí, colocar e montar meu espaço, mas isso não é assim. Então, eu vou precisar que a prefeitura me ajude de alguma forma, né? A obrigação deles, eu acho, porque a gente paga imposto para isso. E a dona daqui, ela não tem culpa que explodiu um bujão de gás. Ela não tem culpa, né? A construção está irregular, dizem que está irregular, tudo bem, mas
Também regular um negócio desse aí não é fácil. E eu sei que ela construiu isso aqui de pedacinho, aos pouquinhos. Era o ganha-pão dela também. Ela não é rica. Então, assim, todo mundo aqui foi vítima. Ela, eu tô com pena dela, com pena das pessoas que perderam seus entes queridos, com pena de mim, que estou no meio da rua. Enfim, todos nós somos vítimas. Todas as pessoas. Tanto que na época da pandemia ela chegou a dar de graça a moradia. Eu passei mais de ano sem pagar 1 centavo de aluguel. É uma pessoa muito generosa, tem um coração muito bom. Eu passei mais de ano sem pagar aluguel depois da pandemia. Veio a pandemia, eu estava fora, liguei para ela, ela disse: Mari, não se preocupe, eu não vou deixar você no meio da rua, não vou deixar você sair. Continue ganhando o seu dinheirinho, o seu ganha-pão e sobrevivendo. Ela tem um coração que eu, que conheço ela e conheci de perto, eu não tenho palavras de gratidão para agradecer a ela. O tanto de coisa boa que ela já fez e faz pela minha vida. Eu sinto muito pela vida das pessoas que perdeu aqui seus familiares, mas sinto muito por ela também, porque eu sei que vão querer crucificar ela. Então eu estou sentindo demais por ela. Vão querer crucificar, que eu sei. E eu peço a Deus que a prefeitura tenha compaixão dela e veja que ela também é tão vítima quanto todos nós aqui. E não crucifique ela, ajude de alguma forma. Não crucifique ela. Pelo amor de Deus, porque ela é muito boa mesmo. Eu digo a você, e não foi só eu. Na pandemia que ela ajudou, não. Muita gente ainda, a pandemia, ela deixou sem pagar aluguel. E tem gente aí que mora até hoje. Fica gente desempregado, sem poder pagar o aluguel. E ela deixa a pessoa, não expulsa ninguém daí de dentro. Ela é uma mãe para todo mundo. Eu quero que alguém diga ao contrário. Não existe ninguém para falar mal dela, ao contrário. Ela é uma mãe para todo mundo que mora aqui dentro. Generosa, ajuda todo mundo. Todo mundo que precisar. Nunca vi. Ela nunca disse a mim, eu estou aqui há mais de 12 anos e eu nunca vi uma pessoa daí de dentro dizer assim: eu não consegui pagar o aluguel e dona Gildete botou eu para fora. Não, muito pelo contrário. Meses e meses e até anos sem pagar aluguel aí dentro. Muito gente boa mesmo. Sem palavras para ela. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Tem muitas pessoas aqui acompanhando ainda os trabalhos que se encerram, muitas viaturas já saíram daqui, o Corpo de Bombeiros começa já a fazer a retirada de algumas tendas. É claro que o trabalho não se encerra porque uma perícia vai ser feita. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil na 3ª DM, que é a Delegacia Metropolitana aqui da Zona Norte. Há uma investigação minuciosa, é claro, partindo do princípio dessa explosão, mas eu questionei também a assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública, que informou que sim, a construção irregular dessas residências vai também entrar na linha de investigação para saber se há alguma culpabilidade, o que pode ser feito, a regularização, como é que ela pode vir. Então é por isso que a gente continua aqui acompanhando todos os detalhes, o trabalho de toda a equipe, muita gente aqui ainda envolvida nesse trabalho. Eu vou até chamar aqui o Lucas Rosário, que é assessor de comunicação da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública, ele que nos falava sobre a investigação. Lucas, eu explicava essa linha de investigação. Uma perícia ela já vai ser realizada aqui a partir da retirada, é claro, de todos os equipamentos, do que precisa sair, para que a investigação ela continue, né? Já hoje à tarde a perícia já vai vir aqui para o local. O diretor de estudo de criminalística, inclusive, definiu que serão peritos, uma equipe multidisciplinar de peritos, engenheiros, com formações em várias áreas, para que faça uma análise muito detalhada da estrutura do prédio, coletar resquícios que possam comprovar como aconteceu a explosão, né? Se sabe que foi o botijão que explodiu e depois houve desabamento. Então, existe uma perspectiva de que isso aconteça agora à tarde, no dia 31, né? Assim que aconteceu toda aquela situação, a equipe da perícia veio para cá, mas ficou combinado que assim que esse trabalho todo fosse concluído por parte do Corpo de Bombeiros, a prioridade sempre foi o trabalho do Corpo de Bombeiros. A área vai ser toda isolada, como vocês já estão verificando aqui, e com isolamento essa equipe de vários peritos estará aqui hoje à tarde para fazer a análise da estrutura do prédio, a análise de como aconteceu a explosão, porque isso vai ser muito importante para o inquérito policial. O inquérito que já foi
iniciado. Algumas pessoas já passaram a ser ouvidas hoje pela manhã, pessoas que tiveram pequenos ferimentos, foram liberados rapidamente e já prestam depoimento à polícia. Agora, tem um detalhe muito importante, essa mulher, a dona dessa estrutura, ela estaria internada, né? Por isso também vai ser mais demorado o depoimento dela, né? A gente já começou a ouvir pessoas que estavam aqui, foram socorridos pelo SAMU, foram para hospitais, moradores também que felizmente não estavam no momento da explosão, também estão sendo intimados, pessoas da vizinhança também que podem contribuir com o entendimento do inquérito policial, e a senhora que é proprietária desse local, dessa unidade residencial, informação que nós tivemos inclusive do filho dela que esteve aqui hoje pela manhã e no dia 31, é que ela está hospitalizada, mas ela vai ser ouvida ou no próprio hospital, pela própria Polícia Civil, uma equipe já começou as diligências hoje pela manhã, que pode acontecer no hospital, ou então ela vai ser encaminhada para a delegacia e será ouvida formalmente na delegacia. Lucas, as duas pessoas que estavam ainda aqui soterradas, elas foram localizadas. Não tem ainda a identificação? O IML está nesse trabalho? Já tem, a gente já tem a identificação. Eu recebi agora há pouco, quando você me chamou aqui, informações sobre isso. Trata-se da Ana Cristina Santos Campos, 52 anos, ela faria inclusive 53 anos amanhã, e o José dos Santos, de 65 anos. Foram os dois que... Nós já tínhamos a qualificação deles, mas a gente tem todo o cuidado para fazer a divulgação no momento certo, com o trabalho dos nossos papiloscopistas, o trabalho do Instituto de Identificação junto com o IML, houve a confirmação dos nomes deles e a gente está fazendo a divulgação agora. Lucas, muito obrigada pelas informações. Nós seguimos daqui, Sérgio, acompanhando todo esse trabalho, construindo também uma reportagem completa para mostrar para as pessoas sobre o trabalho que foi feito, o que aconteceu, o que vem a partir de agora, né, dessa investigação. Aliás, as pessoas também estavam aplaudindo mais cedo as equipes, né, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, pessoas que perderam festa com suas famílias, também para estarem aqui prestando esse serviço à população, às famílias dos moradores que estavam aqui, das famílias daqueles que perderam a vida. Então, a todo esse trabalho que foi reconhecido pela sociedade, pela população, e muitas histórias que nós contaremos ainda hoje aqui na TV Atalaia. É verdade, Jéssica Cruz, e você observa que nós mudamos toda a estrutura do nosso balanço, obviamente priorizando esta reportagem jornalística especial, completa, todos os aspectos dessa tragédia, todos os lados desse momento muito triste, entendendo os personagens, eles foram se apresentando. Nós tivemos o prefeito Edivaldo, nós tivemos o secretário da Defesa Civil, Silvio, nós tivemos o governador, Fábio Mitidieri, tivemos também o que me chocou demais, a presença do pai desse rapaz, né, essa vida que foi perdida, o pai, o André. Depois nós tivemos essa pequena empreendedora, a Mari, citando o coração bondoso da Judete, que é proprietária, né, desta residência, e você observa que esse local ele foi se estendendo, vai se ampliando aos poucos, até por uma questão que nós conhecemos, a gente comenta muito aqui, que é o drama habitacional nesse nosso país. Então as pessoas precisam morar em algum local, elas precisam, né, disponibilizar algum local para que elas possam morar, e muitas das vezes vão morando no local, diríamos, mais acessível, né? Mais em conta, um local que também fosse central, porque nós temos problemas com relação ao transporte coletivo, assim como temos um problema também com a questão habitacional dramática. É uma questão social dramática em nosso país, e muitas das vezes nós estamos habitando no local e nós não sabemos o perigo que corremos. Essa que é a grande verdade. Você não tem ideia do risco que você corre diariamente e de quanto você se livra desse grande risco em nossas cidades brasileiras. É algo para parar para se pensar. A fiscalização, ela muitas das vezes também não dá conta. São vários os lugares, são várias situações, aí você precisa entrar nessas habitações, nessas residências e entender como isso está acontecendo. As edificações também não têm essa fiscalização.
e algumas vezes só assim por um ato falho, um lapso de memória, esqueceu ali de algo que acontece e a tragédia se apresenta à nossa frente. Nós teremos uma cobertura completa aqui no nosso próprio balanço, você percebeu? Essa é a prioridade máxima à Jéssica Cruz, a nossa equipe. Teremos também a ampliação dessas informações durante o nosso Tolerância Zero e também no Cidade Alerta e ainda a finalização no Jornal do Estado. E assim seguimos. A gente sai de um cenário de festas, como eu vi, né, no dia 30, no dia 31, milhares, centenas e milhares de pessoas festejando e, de repente, no dia de hoje, nós estamos contabilizando vítimas de uma grande tragédia. Assim é a vida. A gente segue falando sobre a tragédia em nossa capital no Balanço, agora que são 12 horas e 28 minutos. Balança aí, por favor. Diversos curiosos param no local para acompanharem os trabalhos das equipes. Segundo o coronel Fábio Cardoso, do Corpo de Bombeiros, homens atuam 24 horas por dia em busca das vítimas. A gente está com em torno de 50 pessoas de novo, a gente já teve o turno trocado. As equipes trabalham de forma de revezamento, né, grupos pequenos, de break, que é a estrutura de busca e resgate em estrutura colapsadas. E aí tem uma equipe que trabalha 30 minutos, terminou o trabalho, descansa, a outra substitui. Os cães são utilizados de forma contínua, integrado com as equipes de busca. É um trabalho que, vamos dizer assim, há uma harmonia. Enquanto uma equipe faz a remoção dos entulhos, eles fazem a varredura e indicam onde possíveis pontos as equipes podem fazer o trabalho de prospecção. Seu José Carlos foi o primeiro a chegar no local, antes mesmo da chegada das equipes. Ele conta que o cenário era devastador. Tem gente presa aqui debaixo dessa laje, pelo amor de Deus, explodiu aqui um botijão aí. A hora que eu cheguei, eu vinha chegando na esquina, escutei um estrondo bem forte. E ao chegar na frente, vidro, ferro, destroço de poeira e algumas pessoas desesperado. Eu, por conhecer o local, achei de entrar eu e o dono da padaria Ceci aqui na frente. E ao chegar lá, eu tenho algumas coisas gravadas no meu celular, uma cena de guerra. Uma senhorinha, mais ou menos de uns 90 anos, eu coloquei para fora. Outra também eu tirei, coloquei fora. E não sabia se ligava bombeiro, não sabia se chamava o pessoal, que estava uma cena muito feia. Segundo a Prefeitura de Aracaju, todas as vítimas da explosão estão sendo assistidas e acompanhadas pela Secretaria de Assistência Social. Nós estamos aqui desde as primeiras horas do ocorrido, estamos orientando as famílias, que foram atingidas. Algumas famílias já entraram em contato aqui com a gente durante o dia de ontem, pedindo esse apoio e essa ajuda na remoção dos pertences que aqui estão. Assim que acabar a busca pelas vítimas, a gente vai estar conversando com a Defesa Civil para entender como vai ser esse processo de retirada dos pertences maiores. Pertences como documento, roupas, para aquelas áreas que não foram tão atingidas e para aqueles espaços que não estão tão colapsados, a gente está conseguindo fazer essa retirada junto com a Defesa Civil. Mas é uma retirada gradativa, aos poucos, entre apenas uma pessoa da família para poder retirar. Na parte que não está podendo passar, que é a zona quente, como chama o Corpo de Bombeiros, a gente não autoriza a entrada dessas famílias. E a gente faz essa orientação, a gente cadastra, a gente pega contato, para aí posteriormente a gente está conversando. Para as famílias que vão ter direito ao acesso ao aluguel social, elas vão estar sendo avaliadas hoje pela Secretaria de Assistência, até porque esse trabalho não tinha como ser feito antes, porque muitas estavam nos hospitais, estão retornando para casa no dia de ontem, no dia de hoje, para que a gente possa fazer esse trabalho de inserção no aluguel social, caso a pessoa tenha direito. Muito bem explicado, são 12 horas e 32 minutos. Vamos continuar falando sobre a tragédia da explosão no bairro Santo Antônio, aqui próximo de nós. Acredito que a maioria de nós, eu mesmo passo todos os dias, tanto para chegar para cá, subindo aqui ao morro e também descendo a colina. Todos os dias passando, conhecendo milimetricamente esse espaço todo da tragédia. A Jéssica Cruz continua no local e traz mais informações. Por gentileza, Jéssica. Pois é, Sérgio, porque uma dúvida muito grande é com relação ao trânsito aqui no bairro Santo Antônio. Como você mesmo falou, essa aqui é a Avenida João Ribeiro e aqui
na avenida, o trânsito ele está parcialmente interditado. Aqui no sentido centro, né, é apenas o lado que acontece essa interdição. Já começa dali, tá vendo? Descendo a Igreja Colina de Santo Antônio, você já não consegue mais transitar para o lado de cá, porque tem ainda o trabalho de garis aqui no local, a equipe da Insurb fazendo a limpeza aqui do local, tem também a presença de muitas viaturas e, claro, o trabalho de resgate, que ainda era feito pela manhã, mas agora de investigação, para garantir também que as edificações vizinhas elas estão seguras, não correm risco de desabamento ou coisa do tipo. Então, para quem estiver vindo para aqui, logo próximo ao cruzamento com a Simeão Sobral, pode vir sentido Colina do Santo Antônio. O trânsito está livre nesse sentido de cá. Essa interdição ela só acontece realmente para quem segue, ou a gente fala do sentido, né? Sentido centro. A gente não sabe até que horas segue essa interdição, porque à tarde ainda vai continuar aqui um trabalho de investigação. Essa foi a informação que a gente ficou sabendo, inclusive, pelo Lucas Rosário. Então, por isso que essa interdição ela não tem hora para acabar. Ela deve permanecer até ainda o final do dia. Não há uma previsão para retirada aqui de viaturas, de toda a estrutura que foi montada. Vou pedir para que o Zé Mário me acompanhe, para a gente mostrar ainda aqui o local onde está montada essa estrutura. Nós já mostramos, mas aqui de uma forma mais ampla. Tinham muitas equipes mais cedo, aliás, desde o domingo. Tem essas fitas aqui de isolamento, que é para justamente para que ninguém atrapalhe o trabalho das equipes. Agora a gente já consegue circular com mais tranquilidade. Mais cedo a imprensa não podia ter acesso. Agora, como já está um ambiente mais controlado, a gente consegue transitar por aqui. Sérgio, eu trago a reportagem completa sobre esse assunto ainda na programação de hoje da TV Atalaia. Exatamente, Jéssica, e uma prestação de serviço que se faz necessária, né? Dentro do possível, como nós sempre orientamos educadamente, que você possa evitar, né, você trafegar por aqui, né? Subindo aqui a nossa Colina Santo Antônio e descendo ao mesmo tempo que você observa, ainda há esse trabalho. Nós temos autoridades ali atuando ante essa tragédia toda e também preciso repetir durante toda a nossa programação. Mesmo aqui no balanço, né, a gente desestruturou, nós chamamos tecnicamente de espelho, né, o nosso programa, nosso balanço geral, priorizando a cobertura dessa tragédia que nos comove a todos, entristece demais toda a nossa capital e logo, né, antecedendo os festejos do Natal, do próprio dia 31, foi quando ocorreu, e depois também no dia 1º, feriado nacional, e por aí vai. Acompanhe também detalhes, novidades no nosso Tolerância Zero, no Cidade Alerta e também no Jornal do Estado. A gente volta a falar sobre essa tragédia, né? Sobre o prédio que desabou no bairro Santo Antônio, aqui, próximo da gente, aqui na nossa colina. O delegado responsável pelas investigações e o diretor do Instituto de Criminalística falaram sobre o caso. Começar as oitivas das testemunhas, proprietário do imóvel, os laudos periciais, que são fundamentais em casos como esse, né, laudo do Corpo do Bombeiro, perícia criminal, para que a gente possa delinear todos os fatos de forma mais rápida e eficaz possível. As investigações é que vão dizer, né, no decorrer das investigações, é que a gente vai poder dizer exatamente o que ocorreu, se o fato constitui o crime ou não. Embora, a princípio, o que a gente vai apurar é o crime de desabamento, né, de explosão, que, como eu disse, infelizmente resultou nessas mortes trágicas. O que tivemos foi uma explosão que resultou, né, no desabamento, no desmoronamento parcial do prédio, com o resultado morte, e sim, existe a possibilidade culposa, mas como eu disse, vai ser o transcorrer do inquérito, a investigação é quem vai dizer da existência ou não e das circunstâncias em que os fatos ocorreram. Veja, o Corpo do Bombeiro deve passar para a gente um laudo, a informação, né, do regramento, digamos assim, técnico, do que o tipo de prédio deve ter e do que existia de fato, né? E aí a gente vai adequando aquilo à legislação e dizer se houve ou se não a existência de culpa ou
qualquer outro tipo de responsabilização. A partir de agora, depois que o local for liberado, tanto pelo Corpo de Bombeiros como a Defesa Civil, uma equipe do Instituto Criminalística, né, multidisciplinar, composta por peritos de mais de uma área, vai ser designada para que compareça ao local e a partir daí faça todos os levantamentos necessários, né, para que a gente consiga identificar o que ocorreu, né. Há relatos de que houve uma explosão por conta do gás, então todos esses levantamentos serão realizados no local, tanto para avaliar o que ocasionou essa possível explosão e também para entender, né, o porquê houve o colapso na estrutura daquela residência, né, do residencial. E olha, gente, uma certeza eu tenho, acredito que você deva concordar comigo. Nós nos livramos de muitas tragédias todos os dias. Nas nossas cidades, onde a gente mora, que a coisa é muito séria. Essa tragédia, 5 vidas preciosas foram perdidas e 14 vítimas, mais 14 vítimas. Poderia ter sido maior ainda. Acredite nisso, nós corremos riscos constantes e diários, o tempo todo sem parar, em nossas cidades que ou não há fiscalização, ou não há estrutura, não há segurança, não há prevenção, que a gente fala o tempo todo sem parar, e inclusive aqui no Balanço. Olha,